Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Turma do horário EF AB Noite, né? Da disciplina de desenho mecânico. Hoje nós vamos falar sobre vistas ortográficas, tá? Mas, na verdade, nós vamos falar sobre um método padronizado de comunicação, onde nós, como engenheiros, precisamos ter conhecimento não só para executar, mas também para interpretar, tá? Muitas vezes você está em campo, está numa situação onde você precisa tomar nota de algumas características, dentre elas geométricas, dimensionais, tá? Dimensionais, você vai usar uma ferramenta, uma trena, outro objeto aí para fazer a medição, né, da medida, mas você precisa expressar as informações em um papel. E aí você vai usar técnicas de desenho para expressar isso. Por que técnicas de desenho? Porque muitas vezes essa informação não necessariamente você mesmo vai utilizar. Você pode tomar nota de uma informação, bate uma foto aí com o celular hoje em dia, manda por WhatsApp para outro colega do seu grupo, da sua empresa, membro da equipe, e ele vai ter que interpretar as informações para desenvolver o projeto, desenvolver a atividade, a ação necessária, né? Ou seja, muitas vezes você vai enviar informação, mas como você também pode receber a informação. Ou até mesmo você faz uma tomada de informação hoje, daqui a alguns anos você precisa retomar essas informações e ela tem que estar padronizada para que ela seja interpretada da forma correta, tá? Quando a gente vai detalhar um objeto, vou ativar aqui só um instante. Quando a gente vai detalhar um objeto, existem duas formas de a gente fazer esse detalhamento, né? Em perspectiva, onde você vai colocar ali uma vista isométrica do objeto, né? Talvez requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de proporcionalidade, né, em relação aos demais geometrias e arestas do objeto. Ou você vai fazer uso das vistas ortográficas, né, que ele representa cada face, cada vista do objeto. Ah, a gente viu isso lá em expressão gráfica. Sim, lá vocês viram em relação à identificação de uma vista, um projeto, uma pecinha já pré-determinada. Talvez não tenha sido trabalhado da forma que a gente vai abordar hoje, onde você vai decidir qual é a vista frontal, por que da vista frontal, quais as vistas necessárias para expressar o seu objeto, como gerar essas vistas de forma manual ou com o uso de algumas ferramentas. Tanto quanto falar em ferramentas, tem uma mão aí mais tarde, depois da aula, no finalzinho da aula, aqueles instrumentos que a gente falou, né, uma régua, um esquadro e também a minha cor aqui atrás, uma folha, papel ofício aí, um papel em branco que nós vamos usar posteriormente aí para desenvolvimento de uma atividade de conhecimento, tá? Não é pontuação, é de conhecimento. Então, ou seja, existem formas de você representar esta imagem. Já a forma, o ambiente onde você vai ser representado, foi desenvolvido lá no século XVIII por esse cara aqui, ó, Gaspar Monge, né? Uma técnica denominada geometria descritiva. Ela considera os planos vertical e horizontal prolongados. Então aqui tem prolongamento de um plano vertical e de um plano horizontal, né? Divididos em espaços de 4 ângulos, ou seja, 4 diedros, primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro, né? E onde são caracterizados o posicionamento da peça para que o mesmo seja desenhado, seja expresso por meio de dimensões e geometrias. Geometrias não falo hoje. Não vamos falar muito de cota não, vamos falar mais de geometria, tá? No Brasil, nós trabalhamos tecnicamente no primeiro diedro, tá? É uma normativa adotada na região, mas existem outros países como o Japão, os países ingleses, Estados Unidos, a Europa em si, trabalha no terceiro diedro. O que caracteriza primeiro e terceiro diedro? Primeiramente, primeiro diedro, esse é o primeiro quadrante aqui. Segundo, terceiro diedro seria esse de trás e o quarto diedro. O que caracteriza o primeiro diedro? É a forma de montagem da estrutura de observação. Como assim? Primeiro diedro, a jogada dele é sempre observador, a pessoa, objeto a ser analisado e o plano. Então você tem lá uma sequência onde você tem o observador, a peça e o plano.
Tá? O objeto ele sempre vai estar entre o observador e o plano. Quando você vai para o terceiro diedro, se você olhar ele aqui, ó, o plano está entre a peça e o observador. Então você tem o observador, o plano e a peça, né? Então veja que essa pequena alteração vai caracterizar uma mudança na expressão das geometrias, do posicionamento correto das vistas, né? Colocamos aqui alguns exemplos, por exemplo, são peças cilíndricas, ela não faz uso de vista, essa aqui ela faz apenas uso de vista de seção, mas aqui ela faz uso de vistas ortográficas. Veja que esta primeira está classificada no primeiro diedro você observa o cilindro e o rebatimento dele, que é o cone, e o terceiro diedro você vê o cilindro e o cone na face oposta. Tá? Então, representação do terceiro diedro, representação do primeiro diedro. Essas duas imagens iniciais aqui estão associadas ao primeiro diedro, né? Então a gente pode observar aqui, ó, tá? Já essa outra imagem está associada ao terceiro diedro. Veja que aqui eu tenho as vistas em relação à geometria da peça. Na legenda, né, no carimbo da folha, é denominado justamente essa classificação. E aí vem aquilo que a gente falou, né? As projeções feitas no primeiro diedro seguem o princípio básico que determina que o objeto a ser representado deve estar entre o observador e o plano de projeção. Então aqui nós somos nós, os observadores, a gente olhando, a peça é o segundo objeto, o plano posterior ao objeto. A partir daí, considerando o objeto imóvel no espaço, né, ele está naquela posição, obtemos mais outras vistas do elemento. Então sempre vocês vão pensar assim, tem aqui o meu objeto, se eu estou aqui no ponto vermelho e observo nessa direção, eu faço o rebatimento nessa vista. Se eu estou deste lado aqui da peça, observando ela, o rebatimento está desse lado. Se eu estou do outro lado, assim sucessivamente. Se eu estou embaixo, rebate em cima. Se eu estou em cima, rebate embaixo, né? A projeção da peça. Com isso, se a gente abrir ali aquela caixinha, você tem aqui, ó, a vista número 1, né? Desse lado aqui, ó, você tem a vista número 3. Aqui atrás é a número 4. A de cima aqui é a número 2. A inferior aqui é a número 5. E a 6 é a vista oposta. Você vai inverter de posição o observador para esse lado e o plano para esse. Tá? Veja que o que caracteriza essa mudança? Qual que é a diferença efetiva de eu ver uma peça de um lado ou do outro? É a questão da apresentação das arestas presentes ou arestas ocultas. O que é uma aresta visível, presente e uma aresta oculta? Quando você olha o objeto do lado do ponto aqui para ele e o plano estaria aqui atrás, veja que você consegue ver esta linha, esta e esta linha aqui facilmente, né, que são as arestas da peça. Ou seja, ela está representada nesses 3 pontos. Quando você olhar aqui do outro lado para cá, né, você olhar da direita para a esquerda, por exemplo, essa aresta de cima ela aparece, a aresta de baixo ela aparece, mas essa aresta do centro ela não aparece, ela está oculta, ou seja, ela aparece de forma pontilhada para nós. Consequentemente, qual a diferença dessas duas vistas? Elas mostram a vista lateral da peça, desse aqui é a vista lateral esquerda, que é projetada na direita, e a vista lateral direita, que é projetada na esquerda, está aqui. Veja que a vista número 3, que é a lateral esquerda, apresenta arestas visíveis, ou seja, ela é mais detalhada do que a vista da direita, que está do lado esquerdo, ou seja, ela apresenta uma aresta oculta, tá? Então essa é a grande jogada em questão de observação. Pessoal, só lembrando que qualquer dúvida, a qualquer momento, só perguntar, só falar aí. Nós estamos aqui para tirar dúvidas também. Projeção que aparece no primeiro plano, né? Ou plano vertical de origem do primeiro diedro, é sempre chamado de vista de frente. Em relação à posição das demais vistas, né? Aplicando o princípio do primeiro diedro, nós temos que, por exemplo, a peça número 1 aqui, ó, a vista número 1 é a vista de frente ou elevação, mostra a projeção frontal do objeto. Esta é a vista frontal, é a vista de referência. Ela é a referência para as demais vistas. Tá? Plano 2 está aqui, ó.
Vista superior ou planta. Nonata, tenta ver alguma configuração sua. Eu acredito que o áudio está saindo. Eu testei aqui antes. Deve ser só alguma coisa em questão aí do computador, fone de ouvido, né? Volume. Veja o volume aí do próprio computador mesmo, ou do celular, tá? Ok? Mas não fique preocupada. Se qualquer coisa, depois tem a gravação da aula, você consegue rever tudo isso que foi dito aqui tranquilamente, ok? Legal. O plano 3 está aqui, ó. É a vista lateral esquerda do perfil. Então eu estou olhando para a esquerda, né? E ela se projeta na direita. A vista número 4 é a vista lateral direita, que fica projetada na esquerda, né? A vista número 5 é a vista inferior, que se projeta em cima. E a sexto plano aqui é a vista posterior, né? A troca de observador com o plano. Então, troca de posições, ele é rebatido nesse plano que vem para os lados. Ele pode vir tanto do lado esquerdo como do lado direito, não faz diferença, ele apenas apresenta a vista oposta da peça. Tá? Primeiro detalhe, primeiro parâmetro, primeiro elemento que nós temos que discutir. Vista frontal, né? A primeira vista aqui, ó, vista de frente. Alguém lembra qual que é a técnica, qual é a regra de determinar a vista frontal? Aqui o desenho tem mais detalhes, né? Visível. Exatamente. É o que representa o maior número de detalhes do objeto, né? Tanto em geometria quanto em arestas. Então a vista frontal, ela é determinada por essa normativa, uma regra, tá? E aí você vai colocá-la ela em que posição lá para desenho? Vocês lembram de falar aula passada? Se eu for desenhar uma peça, qual é a posição dela? Alguém lembra? Posição de utilização, né? Lembra que a gente falou até o exemplo do carro? Se eu for fazer o desenho de um carro aqui, se eu desenhar ele o teto para baixo, as rodas para cima, fica estranho, dá uma impressão de que está errado, e vai estar errado. A posição de utilização dele são as rodas no chão e o teto para cima, né? Então, há duas coisas que a gente tem que sempre lembrar. A peça é desenhada na posição de trabalho. Se a peça não tem posição de trabalho, você escolhe a posição que melhor represente aquela peça. E em segundo, a vista frontal. A vista frontal, ela é a vista que traz o maior número de detalhes da peça. Ok? Legal. Aqui é uma padronização dos sentidos, né? Dos planos de projeção no primeiro diedro. E as vistas sempre terão a mesma posições relativas. Isso é a normativa, por isso quando você desenhar representada no primeiro diedro, a pessoa que vai interpretar ou ler, ele também vai ler no primeiro diedro, né? Então ele sabe construir a peça. Ou seja, os rebatimentos normalizados do primeiro diedro mantêm a relação de vista de frente e as seguintes posições. A vista de cima fica embaixo, a vista de baixo fica em cima, a vista da esquerda fica na direita e a vista da direita fica na esquerda. Tá? Essa é a forma mais direta de falar o que são as projeções das vistas no primeiro diedro. É importante olhar para o objeto sabendo que as vistas, apesar de serem desenhos bidimensionais, planos, né? Elas representam o mesmo objeto em diversas posições. Como assim? Então, você sabe que o detalhamento técnico dessa peça, a vista que você tem dessa aresta é justamente essa vista. O que você tem dessa face é justamente essa. Quando você olha por baixo é esta, quando você olha por cima é esta. Quando você olha no oposto é essa. Tá? Então ela traz a imagem real do componente. Para facilitar, né, a elaboração dos esboços, distância entre as vistas ser visualmente iguais, pode-se relacionar as dimensões do objeto às diversas vistas, conforme mostrado na figura. Isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal. Primeira coisa que nós temos que... Pronto, deu certo o áudio, legal. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração. As vistas trazem detalhamento técnico da peça. Então essa nossa peça aqui, ela tem várias medidas, né, em função da geometria dela. Por exemplo, o comprimento aqui, eu vou colocar em vermelho, da largura da peça aqui, ó. Esse comprimento da peça aqui, ó. Eu posso ver ele nessa vista, como ele está expresso nessa vista aqui também, ó, né? Que essa vista é o quê? É a vista
inferior, está em cima, né? Como eu vejo ela aqui também, ó, na vista superior, que está embaixo. Ok? Legal. Esse comprimento eu vejo nessa vista lateral, nas vistas laterais? Não. Tá? Se eu vier aqui agora e for olhar essa altura aqui da peça, ó, que eu vou colocar em azul aqui, ó. Essa altura da peça está expressa onde? Ela está nas duas vistas laterais. Eu vejo ela nessa vista lateral esquerda, que está na direita, como eu vejo aqui na vista esquerda, que está na vista da direita, que está na esquerda. Então aqui eu represento a altura do objeto, né? E a profundidade dele, a espessura dele, quando e como eu vejo ela aqui? Eu vejo ela em todas as vistas, menos na vista frontal. Então a espessura do objeto é esse comprimento em laranja, feito agora, que é o mesmo comprimento que este, que é o mesmo comprimento que este, que é o mesmo comprimento que este. Mesma coisa se dá para as arestas internas, né? Ó, essa altura aqui, onde ela aparece aqui, esse comprimento, ele aparece aqui. Ou seja, quando você vai fazer as vistas do seu objeto, você tem que manter uma proporção. Elas têm que estar na mesma escala. Então, quando você vê aqui, ó, a altura que eu desenhei, a geometria que eu desenhei, a vista frontal, a vista lateral, ela respeita a mesma altura. Porque eu posso cotar, quando eu for cotar a altura, tanto aqui quanto aqui. Tá? A espessura da peça, ela não aparece aqui no centro. Ó, né? Ela não aparece aqui nessa vista. Mas, nessa lateral, aqui ela aparece, porque ela está aqui, ó. Como ela está aqui na vista superior, na vista inferior, na superior e na inferior, lateral esquerda e lateral direita. Né? Então veja que é fundamental você ter as vistas necessárias para o detalhamento do seu objeto. Ok? E aí, ele ficou salvo aqui, não era para ter salvo. Vamos apagar esse aqui rapidinho. Geralmente ele não fica não. É porque eu estou na apresentação. Eu estou riscando a tela. Vai dar certo agora. Então, aí vem a pergunta. Quais são as vistas necessárias para eu detalhar o meu objeto? Quantas vistas eu uso para detalhar o meu objeto? Não necessariamente você precisa de todas. Você obrigatoriamente vai usar o quê? Todas as vistas necessárias. Nem sempre, José Rocha, 3. Nem sempre, eu vou mostrar exemplo para vocês. Vocês precisam do número necessário de vistas para representar por completo o seu objeto. Às vezes ela pode estar em 3 vistas, pode estar em 4 vistas, como pode estar em apenas 2 vistas. Tá? Eu vou trazer exemplos para vocês. Por exemplo, para eu detalhar essa pecinha aqui, que é a primeira peça lá que a gente observou ela lá no início do slide, eu preciso ver a largura, a altura e a profundidade dela, né? Veja que a largura eu consigo ver nessas duas, a altura eu consigo nessas duas e a profundidade nessas duas, tá? Se eu observar aqui, ó, essa minha vista lateral e esta outra lateral, elas não são iguais, elas estão repetidas, ou seja, eu posso descartar uma delas que não se tornaria necessário, né? Mas aqui, se eu olhar aqui, ó, minha inferior e minha superior, elas são iguais, mas tem uma diferença. Qual a diferença? Foi justamente o que selecionou uma ficar e outra sair. Quando eu olho de cima, veja que todas essas minhas arestas estão aparentes, né? Ou seja, ela traz mais informações do que essa, que traz esse ressalto aqui, ó, de forma oculta, né? Geralmente, as arestas ocultas representam a geometria do objeto, mas elas não são usadas para dimensionamento. Tá? A gente usa dimensionamento as arestas visíveis. Por isso a gente vai dar prioridade às vistas que trazem as arestas visíveis da peça. Mas essa lateral e essa são iguais. Então escolheu uma ou escolheu outra. Tá? Então essas são as características que você vai analisar para determinar uma peça. Por exemplo, se você observar aqui, ó, essa pirâmide. Ei, professor. Opa, pode falar? Tu pode voltar no slide anterior, por favor? Agora. Esse aqui? Vamos Professor, lá. é o seguinte, isso daí o senhor fez no SolidWorks, correto esse desenho? Acredito que sim. Não, esse aqui eu peguei de livro, acho. Porque é o seguinte, no AutoCAD você só tem o desenho 2D. Aí, no caso, não teria como você botar o desenho nessa vista isométrica. Você colocaria o desenho
na frontal, lateral e superior. Você só faz as isometrias, tanto que tem muita literatura que ensina você fazer a perspectiva a partir delas, né? Lembra que a gente falou lá passada que o nosso conceito de desenho mudou? Que o novo melhor amigo de vocês lá, o SolidWorks, ele traz uma tendência de você trabalhar já na terceira dimensão. Nós hoje não pensamos mais de forma bidimensional. Nós pensamos na geometria no plano espacial. Então eu penso nos blocos, nos volumes que vão originar a minha peça. E a partir dessa minha peça, desenhada no espaço, eu gero as vistas necessárias. Entendeu? Hoje, a gente pensa dessa forma. SolidWorks é uma nova tendência de software, já de alguns anos, que você trabalha diretamente na plataforma 3D. Né? A plataforma 2D ela é uma etapa de desenvolvimento do 3D, mas como resultado ela pode ser uma consequência, obrigatória ou não, necessária ou não, vamos dizer assim. Entendeu? Por que necessário ou não? Eu poderia pegar essa peça, gerar o CAM dela e mandar o arquivo para a minha impressora 3D. E a impressora imprimir a minha peça direto. Sem que eu tenha que detalhar lá as vistas, alturas. Agora, se ela fosse ser executada manualmente lá na usinagem, aí sim eu precisaria detalhar ela nas vistas, com as cotas correspondentes. Tá? Deu para entender aí, Gabriel? Tranquilo? Vamos lá. Por exemplo, a pirâmide, né? Igual o Zé Rocha aqui falou em questão de vistas. Uma pirâmide, quando você olha aqui ela nessa vista, digamos que essa aqui seja a vista frontal dela, aqui onde está o pontinho. Está aqui a vista frontal. Quando eu coloco a vista lateral dela, veja que ela traz as mesmas informações da vista frontal. Tranquilo, eu vou colocar a vista superior, que fica embaixo. Aí ela traz outras informações. Quando você analisa aqui, será que obrigatoriamente eu preciso dessa vista lateral? Ou se eu tivesse a vista frontal e a vista superior, seria suficiente para eu detalhar todo o meu objeto? Veja que ela tem a mesma largura aqui, ó, com a mesma profundidade que eu vejo aqui, ó, né? Ou se fosse diferente, eu poderia representar aqui e aqui. Não precisaria representá-la aqui. Então tem peças que somente com duas imagens eu consigo representá-la por completo. Tem outras que precisam de mais vistas. Olha o cilindro aqui, ó. Mesma coisa, né? Ó. Veja que a vista frontal utilizada e a lateral são as mesmas. Ó. Apenas a superior que fica embaixo que diferencia a geometria. Então, se eu usar uma vista frontal, que eu vou pegar a altura dele aqui, e a vista superior, que eu vou pegar o diâmetro, eu já detalhei todo o meu cilindro. Tá? Mesma coisa para esse prisma. Observe que essa imagem superior e a imagem lateral são iguais. As informações que eu tenho aqui. Ou seja, eu não precisaria de uma delas. Eu poderia ter as duas laterais aqui, por exemplo. A frontal e a lateral, ou a frontal e a superior. Né? Isso aí é uma decisão do projetista. Aqui eu coloquei alguns desenhos. Pessoal, essas linhazinhas que estão entre elas são linhas de chamada, tá? A literatura que eu peguei é um pouco antiga, então o scanner lá pegou as imagens muito similares aqui às linhas. Mas o que você pode olhar que você, com apenas duas imagens, você consegue sempre conectar todas as informações daquela peça. Tá? Aqui são peças que precisam de 3 vistas. Então, por exemplo, essa inclinação aqui, ó, eu não consigo observar ela completa aqui, eu preciso ver nas 2 vistas para ver como ela é. Né? Se eu pegar aqui, ó, essa minha peça aqui, ó, ela tem essa aresta inclinada, ó, que eu estou vendo ela aqui, ó, inclinada. Ó, né? Eu não consigo ver nessa vista que ela é inclinada. A inclinação eu vejo somente aqui. E assim sucessivamente nas demais peças. Tá? Outra coisa interessante, veja essa peça. Em função da decisão do projetista em determinar a vista frontal, isso, como consequência, teve ele usar 2 ou 3 vistas para detalhar a peça por completo. Por exemplo, se ele pegar, ó, esse plano aqui, ó, como vista frontal, né, ó, essa direção aqui, ó, que nós estamos mexendo, ele vai ter que fazer a vista frontal, essa projeção aqui. Se ele projetar a lateral aqui, veja que na lateral eu não consigo determinar que esse canto, essa face aqui, ela é abaulada. Eu preciso de uma vista superior para detalhar ela.
Ah, então se eu pegar essa superior, eu consigo ver tudo. Não, eu não consigo detalhar o círculo. Eu preciso jogar aqui essa imagem para detalhar o meu círculo. Tá? Então veja que essa decisão de vista frontal, como consequência, levou à utilização de 3 vistas. Se nessa mesma peça eu pegar essa lateral aqui, ó, essa face, como vista frontal, veja que eu preciso apenas de uma vista superior para eu projetar a geometria. E nessas 2 vistas já consigo transmitir todas as informações da peça. Ok? Então veja que muitas vezes 2, 3 vistas é uma decisão do projetista, como também usar a 4ª vista. Tá? É o nível de detalhamento da peça, é caracterização da peça, é aquela situação em que você está naquele determinado momento. Linhas de simetria, linhas de centro, se utilizam, não são obrigatórias. Tá? Muitas delas se usa para determinar, por exemplo, existem várias concepções em questão de geometria, de desenho, de cotas. Algumas, se você pegar alguns profissionais da área de desenhos mais antigos, eles falam assim, que pô, se eu tenho uma linha de simetria aqui, ó, que é a linha de simetria traço maior, traço menor, traço maior, traço menor, eu sei que as dimensões dessa peça é igual a essa, então eu vou cotar só essa. O cara que vai interpretar tem que saber que essa linha de simetria e aqui as cotas vão ser iguais. Tá? A linha de centro é traço, ponto, aqui não tem linha de centro, né? Ele vai saber que é o centro do furo. Ok. Eu já venho de uma outra escola aonde ele tem uma outra vertente, tá? Em que sentido? Vamos imaginar uma situação. Eu estou fabricando essa peça, e essa peça, para ser fabricada, eu preciso comprar um material lá no sul do Brasil, que não tem aqui em Fortaleza para venda. É um aço 4340, um VN 4340, por exemplo, que é um aço ferramenta. E eu comprei lá no sul, então hoje, segunda-feira, eu fiz o pedido, amanhã o vendedor fatura, terça, quarta-feira a transportadora pega, mais 5 dias ele vem na rodoviária rodando, chega aqui em Fortaleza, no 9º dia eles me entregam. 9 dias depois eu recebo a minha peça. E aí eu faço um detalhamento, coloco uma linha de centro aqui. Tudo bem. Quando o cara vai executar a peça, ele faz a execução e faz diferente essa medida. Ah, mas foi ele que errou. Tudo bem, ele vai pagar a outra peça? Ele paga. Mas para ele pagar a outra peça, ele não tem como diluir o tempo. Ele vai ter que ligar novamente para São Paulo, para a região sul, fazer o pedido, faturar, transportadora, transporte, recebimento, mais 9 dias. No final, quem teve o prejuízo? Foi ele que fez a peça 2 vezes ou você que esperou o dobro de tempo para receber a peça certa? Né? Vejam as consequências. Qual seria o problema de eu ter colocado a cota nessa peça e dessa forma, dessa geometria, minimizar a possibilidade de erros daquele operador? Ou seja, veja que tem parâmetros, situações que a gente analisa, que a gente está trabalhando com segurança. Por isso que os projetos, às vezes, no Brasil, começam uma semana, duram um mês e terminam com 1 ano, né? O que acontece? É gerenciamento de tempo, gerenciamento de riscos, né? Tudo é gestão. E aí, quando você olha esses pequenos detalhes, são justamente essas caracterizações que acontecem. Uma cota, ela pode estar intrinsecamente implícita na peça, ela está lá implícita na peça, que aquilo ali está no centro, que é simétrico. Mas não custa nada eu colocar uma cota a mais e transmitir a confiança para o operador. Muitas vezes, se for um operador experiente, o que ele vai fazer? Ele vai chegar nesse momento, ele para e vai pedir para ligar para o cliente. Ele vai ligar para o cliente e vai tirar a dúvida dele. Mas mesmo assim ainda vai requerer um tempo, porque se ele não conseguir conversar com o cliente no dia, ele vai ligar no outro dia só, né? E aí vai ter um delay maior para a fabricação da peça do mesmo. Ou seja, veja que são pequenas ações que têm diversos impactos dentro do seu projeto. Tá? Regrinhas, fórmulas técnicas básicas de você fazer as projeções seguindo a normativa. O que a normativa manda? Né? Primeiramente, o distanciamento entre as vistas tem que ser igual, mas
tem uma licença poética aí, quando você usa software, que você pode variar isso em função de detalhamento, cotas, tá? Então, não necessariamente essa sequência ela precisa ser a mesma distância. Regularmente se recomenda, se possível, ser. Veja que todas as arestas estão alinhadas aqui com essas linhas mais rosas, né? Ou seja, a altura da peça, tanto faz eu medir daqui para cá, quanto daqui para cá. Então, ela respeita a mesma proporção. A mesma coisa que a vista superior, que está embaixo, né? Ó, se eu precisar da largura da peça, eu meço daqui para cá ou daqui para cá. As duas me trazem a mesma informação. Ou seja, o detalhamento ocorre. Quando a gente fala aqui método de desenho, o primeiro deles é o compasso. Tem uma técnica muito interessante do compasso. A primeira delas, você vai traçar todas essas linhas horizontais aqui, mostrando os pontos de posicionamento da geometria. Mesma coisa verticalmente e horizontalmente, né? Aí você vai colocar a ponta seca do seu compasso aqui nessa aresta A, vai abrir a outra ponta até esse ponto e gira. Aonde ele interceder aqui essa aresta perpendicular a esta, é esse ponto, corresponde ao mesmo ponto na vista lateral. Se eu colocar aqui, ó, minha ponta seca... Opa, pode falar? Você pode repetir isso aí, por favor? Posso. Vamos lá. É que eu não tenho como desenhar um compasso aqui, ó, mas se eu vou ajudar vocês. Se eu colocar o meu compasso inicialmente aqui na cor vermelha, a ponta seca aqui, ó, e abrir ele assim, ó, daqui para cá, a ponta seca, né, e a ponta do lápis. E eu girar ele ali, ó, né, eu fazer o giro, ele vai ficar aqui, ó, depois, ó, né? Então esse pontinho é o mesmo que esse. Veja que essa distância aqui A vai ser a mesma. Mesma coisa se eu abrir ele daqui para cá. A ponta seca ainda está aqui. Quando eu rebater ele lá, ó, fazer o giro, essa mesma abertura vai estar aqui, ó. Né, ó, vai trazer esse ponto. Eu ligando esses dois pontos, esse comprimento de aresta é o mesmo que este comprimento. Tá? E assim os demais componentes. Se eu abrir essa altura aqui, ó, daqui para cá, né, ou na verdade daqui para cá, quando eu riscar ela vem para cá, vai me dar essa altura. Vai me dando as caracterizações da peça. E dessa forma, eu vou dando origem à minha geometria de forma simétrica, correta. Deu para entender, Gabriel? Tranquilo? Questão do giro aí? Então, a ponta seca aqui, abre até o ponto que você quer interpretar. Você tem uma aresta já paralela aqui, ó, na verdade, colinear com esta, outra aqui com esta. Esse ponto de interseção, quando chegar aqui, é o mesmo ponto da peça. Tá? Compasso é a única forma? Eu não tenho compasso. Tudo bem, você pode fazer com esquadros. Um esquadro de 45, né? É aquele reto, né? O que a gente fala, ó, 45 graus. Talvez seja muito vocês observarem aí ele. Né? 90 graus. Tem um esquadro de 60, né? 30, 60. E aí você olha o que é aqui. Eu faço o prolongamento similar das arestas, tá? Só que eu faço um traçado aqui a 45 graus. E aí eu coloco o meu compasso nessa aresta aqui com uma reguinha embaixo do plano inclinado. A partir do momento que eu movimentar ele tocar esse ponto, quando eu rebater essa linha aqui e rebater para cá, ele vai trazer a mesmo ponto. E assim sucessivamente. Então, quando eu arrastar ele para ele ficar com um ponto nessa posição, quando eu trazer ela para cá e rebater, esse ponto vai ser esse mesmo ponto. E assim vai caminhando até o seu desenho estar todo rebatido. Tá? Para vocês entenderem esse desenho, pessoal, eu coloquei no Unifor Online, vamos ver se ele abriu agora aqui, ó. Desenho mecânico, segunda B noite. Vamos ver se ele ficou um pouco mais rápido aí. Pronto. Dentro aqui, ó, da nossa aula Projeções Ortogonais, tem aqui o PDF lá da nossa aula, aí, ó, que a gente está apresentando agora, né, ó. Pronto, ó. Aula, página a página, conforme a gente está sendo descrito agora. Tem uma atividade que a gente vai fazer mais no final da aula, tá? Que eu vou colocar para vocês. E coloquei 2 vídeos que mostram justamente de um outro professor, não tenho contato, não conheço, eu peguei meramente na internet e pesquisei, que ele mostra lá a forma de você fazer os desenhos, tá? Usando a mão livre, né? Respeitando as regras e os posicionamentos.
Então vocês vão ver lá ele explica bem direitinho essa sequência. E aí eu venho agora fazer alguns questionamentos a vocês. Opa, é que eu quero sair da apresentação. Vamos chegar aqui. Vamos fazer algumas caracterizações aqui da nossa tela. Que eu vou usar outros recursos agora. E aí eu pergunto para vocês. Estão vendo esta vista aqui, né, ó, na isometria? Que está aparecendo aqui? Dessas 3 vistas, vamos falar aqui, ó. Opa. Está vermelha. Aqui eu tenho, ó, o número 1. Aqui eu tenho o número 2 e aqui eu tenho o número 3. Para vocês, 1, 2 ou 3 seria determinado como vista frontal. Qual vocês usariam aí? Eu preciso de uma interatividade agora, viu, pessoal? Vamos acordar. Acho que a 3. Acho que a 3. Terceira? Essa aqui? Eu acho que é a primeira. A primeira? Essa aqui de cima? Eu colocaria a segunda. Opa! Eu também, professor. Olha aí, segunda. Olha aí, veja como é bem distinto, né, o mundo dos projetistas, né, dos desenhistas. Tranquilo. Pessoal, se a gente for usar a regra de detalhamento, qual vista traz maior número de detalhes? Seria a número 2. Por quê? Tá? Por quê? Se você olhar aqui na vista 1, olhar de cima, você vê o detalhamento todinho dessa peça, ok? Legal. Mas você não vê o detalhamento dessa vista inclinada, olha aqui, ó. Né? Eu não sei se isso aqui é um rebaixo, é inclinado, né? Tranquilo. Então aqui seria a 1. Se eu viesse na 3, a 3 eu não vejo também se isso aqui é inclinado. E a 3, ela me traz o maior número de informações de arestas ocultas aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é oculto, ó, né? Isso aqui é oculto. Isso aqui seria a 3. E a 1, que seria essa, ela me traz toda a geometria de contorno da peça e toda essa geometria. A única informação que ela não traz é a profundidade, essas alturas, que eu vou ver na outra vista. Então, se eu for ver geometricamente o número de arestas, se eu contar o número de arestas visíveis, a número 1 é que traz maior... Opa, número 2, desculpa, eu errei aqui. Número 2 é o que traz o maior número de detalhamento dessa peça. Tá? Como consequência, eu coloco a resposta aí para vocês sempre. A vista frontal a gente determinaria, então, como sendo... Só tirar aqui minha caneta. Essa aqui seria a vista frontal, ó. Que seria esta, ó, vista frontal. Se essa é a minha vista frontal, a minha superior seria essa. Aqui foi um erro meu de montagem, eu devia ter colocado uma vista do lado da outra, porque a vista superior ficou em cima, né? A lateral direita ficou na direita. É como se tivesse um terceiro diedro aqui. Mas eu vou consertar isso aqui, o correto era uma do lado da outra, sem ter o alinhamento aqui. Mas justamente para a gente fazer essa análise. Então a primeira análise que a gente tem que fazer é a questão das arestas. A determinação da vista frontal é a que traz o maior número de informações da geometria da peça. Legal? Vamos lá, para frente. Agora aqui nós vamos outra perspectiva. Eu tenho as 3 vistas da peça e pergunto para vocês, o item A, o item B ou o item C, qual delas corresponde a essas vistas? Né? Se eu olhando as vistas, qual seria a minha perspectiva? Qual seria a minha isometria aqui? A, B ou C? Eu acho que é a C. A C? Legal. C. C? Acho que é a C. Pronto, ó. Vamos marcar a C aqui. Quais são os pontos relevantes nesse momento que a gente tem que observar? Veja aqui, ó, que eu tenho aqui expresso a largura da minha peça, né, ó. A largura da minha peça, ela está similar nos 3 comprimentos aqui, né, ó. Então ela não seria um fator determinante. Aqui eu tenho nessa vista o comprimento dela, ó, como eu tenho nessa vista inferior aqui também, ó. Superior, na verdade, está embaixo, né? Esse comprimento está igual para as 3 aqui, né, ó. Legal. O que está diferenciando minhas peças? É o posicionamento desse centro aqui, desse miolo, né? Veja que eu tenho um comprimento aqui, ó, e um outro comprimento menor aqui. Digamos que aqui fosse um X, aqui fosse um Y, né, ó, de comprimento, distintos. Ou seja, essa aqui tem uma proporção muito diferente, muito maior de X para Y. Essa aqui é simétrica, essa aqui que apresenta uma proporcionalidade mais próxima desse detalhe. Ou seja, seria justamente aí
o nosso item C, ok? Está aqui marcado o item C, beleza? Legal, para frente. Pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição, só perguntar. Agora, diferente, nós temos uma isometria. Qual dos itens representa a nossa peça? As vistas da nossa peça, item A, item B ou item C? Vamos observar os detalhes. Item C novamente. Item C novamente? Por C que também. C? C também? Legal. Observem. Se vocês observarem de modo geral aqui rapidinho, vocês estão vendo que a vista frontal e a lateral esquerda que está na direita são iguais para todas? Então, tudo bem. O que está diferenciando é a vista superior. Quando eu olho a vista superior, veja que aqui eu tenho uma região inclinada, aqui eu tenho uma região abaulada e aqui eu tenho um canto vivo. Quando eu olho a vista superior da minha peça aqui, ó, que eu vejo de cima aqui, né, ó, o que eu estou vendo? Olha aqui, ó, o meu canto vivo aqui, ó. Se ela fosse essa geometria, ela seria reta aqui, ó, né, ó, assim. Se fosse essa outra, ela teria uma barriga aqui, né, ó. Não sei se eu consegui fazer direito, mas seria uma barriga aqui, uma curvatura. Ou seja, é um canto vivo. O que diferencia a minha peça é somente esse detalhe nessa vista. Ok? Legal? Se não entenderem, perguntem. Ah, desculpa aqui, ó, item C aí respondido. Beleza? E essa peça? Nós temos as 3 vistas. Qual isometria representa ela? A, B ou C? B. B? Legal. E aí, qual mais? Quem falaria outra? É B também, professor. B também? Pronto. Vamos marcar a B aqui. Legal. É o mesmo quesito de proporção. Cuidado, então, um detalhezinho interessante. Vocês estão vendo que aqui, ó, nós temos uma aresta maciça. Se eu fosse desenhar a vista superior dessa peça, como ela seria? Ela seria assim, ó. Só que ela seria reta, tá, pessoal? Mas vocês entendem que aqui estaria aberto, ó? Porque eu não tenho nenhuma aresta aqui, nem aqui embaixo. Como eu tenho uma aresta aqui, então isso aqui é uma saliência. A peça é sacada. Consequentemente, ou seria essa, ou seria essa. Pela proporção, a gente vê aí que é a letra B aqui, né, ó, em relação ao comprimento da nossa geometria. Tranquilo? Legal. Item B mesmo. Ok? Se alguém não concordar, só falar. Olha lá, item B marcado como resposta. Agora aqui, bacana. Eu vou fazer só uma nomenclatura para vocês identificarem de forma mais fácil. Já explico para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e H aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês agora. Esse item número 7, componente número 7, qual desses itens representa as vistas dele? De A a H aqui. A, B, C, D, E, F, G ou H? Oi? A. A? É o A. Pronto, A. Então falamos que esse aqui é o 7, né? Ó. Beleza. Nosso item número 8 aqui, ó. Qual a letra representa as vistas dele aí? G. É o G. G. Legal. Pessoal, o que nós estamos observando aqui? Algumas características específicas das peças, né? Ó. Então eu vejo uma peça aqui, ó, que eu tenho uma aresta inclinada, outra aresta inclinada. Se eu olhar aqui na inclinação, eu tenho essa, a A, tenho a D inclinada, tenho a E inclinada. Vamos ver outros detalhes. Pô, como ficaria essa vista lateral aqui, ó? Tá aqui ela, a vista frontal, ó a lateral. Então você vai começar a ver os detalhes, que é justamente as informações que nós buscamos nas vistas, né? Essa é a jogada das vistas. Peça número 9 aí. Qual seria a letra? D. 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 D? Não é a E, não? Não. Aí é a Legal. 11. Por que não seria a E? Porque a gente vê um rasgo aberto aqui, né, ó? E aqui ele é fechado, ó. O aberto tá aqui, ó, na D, né, ó? Legal. Essa peça 10 aqui, ó, tem uma geometria bem específica aqui, né? Bem particular aqui. F. É F. Legal, vamos colocar ela aqui, ó. F. Beleza. A número 11. E. É.
Pessoal, se alguém não estiver entendendo, a hora da dúvida é agora, tá? Não é na prova, beleza? Peça número 12. H. H. Legal. Então vejam que são detalhes, né? Com geometrias construtivas, detalhes expressos nas vistas que a gente associa ao elemento e consegue determiná-lo de forma correta. Então estaria essas respostas, ó. Ok? Legal. Esse aqui é um ponto de vista muito interessante. Isso aqui não é essa questão, é uma outra que nós vai chegar. Eu tirei essa questão de uma prova de concurso. Foi da Petrobras. E ela é justamente para avaliar a sua fase de interpretação da peça. E eu vou fazer a mesma pergunta que tinha lá no concurso, que não é a pergunta que está aqui. Veja que aqui, nas vistas, as faces estão representadas por letras, correto? E aí lá perguntava da seguinte forma. Esta face marcada com a bolinha vermelha aí, ó, que está na tela. Qual que é a letra que representa essa face? Caiu a conexão? Todo mundo em silêncio? Não tem. Não tem. Exatamente. Veja que ela não é representada por nenhuma face. Por nenhuma letra, desculpa. Vamos lá. A letra, essa face aqui, ó, qual seria? É. É, legal. Essa aqui, ó. A. Ah, legal. E essa aqui? É D. D. Beleza. Então aqui em cima a gente consegue, né? Se é A, aqui seria B, né? Ó, vou puxar aqui pro lado aqui, ó, B. Esse plano aqui, ó, seria o F. E aqui seria o C. Veja que ele pergunta justamente aqui, não tinha. Essa era a questão, não é a nossa questão aqui, tá? Mas eu fiz similar ao projeto lá que ele colocou na questão do concurso. Então veja que aqui é uma forma de você identificação. Onde é usado essa técnica, por exemplo, em desenho técnico? Você poderia ter uma legenda aqui do lado e falar que a superfície A seria a cor, né, azul, a superfície B seria amarelo e assim por diante. Então você faz uma legenda associando as regiões. A região F ela é polida, né? A região D ela tem acabamento apenas satisfatório de qualidade, que seja o quê? Cantos vivos lixados, sem arestas cortantes, né? Só acabamento convencional. Então você consegue fazer essa associação com esse tipo de legenda, identificação de peças, tá? Legal. Essa aqui agora é a mesma ideia, né? Aí eu vou ser mais direto com vocês, por exemplo, cadê aqui minha canetinha? Ela sai toda vez que eu mudo coisa. Qual seria essa face aqui, ó? C. C, correto. Essa aqui? D. D. Essa aqui? Interrogação. Fazendo a interrogação mais bonita aqui, né? Não tem. Pronto, legal. Essa aqui, ó. Não tem, né? Essa daqui, ó. Não tem também. Também não tem, ó. O xizinho aqui é esse xizinho aqui, ó. Aqui seria a nossa E, né, ó. Opa, fiz um 3. Seria um E, né? Ó. E essa aqui? B. E essa aqui, A. Legal? Pronto. Veja essa imagem aqui. Mesma ideia, né? Essa... Opa, cadê a caneta? Essa aresta aqui. Tem identificação? Não. Não, né? Legal. E essa aqui? Também não. Também não. E essa aqui? B. B. E essa daqui? Seria A, né? Ok? E aí, professor? Pois não. Mas aí, se não tem identificação, não tem como fazer o desenho, né? Não tem como replicar. Por que não teria? Porque não tem cota. Ah, mas você pode usar uma proporção, entendeu? Essa questão de cota é uma coisa que a gente vai olhar mais para frente, quando a gente for falar de dimensionamento, tá? De dimensões.
Mas você consegue, por exemplo, determinar uma espessura aqui, um comprimento e um comprimento aqui, né? Ó, que vai ser um complemento aqui desses dois, por exemplo, entendeu? Você consegue reproduzir sua peça. Ela pode ficar numa escala diferente da real ou do esperado, mas você tirar da isometria, né? Que seria esse aqui, ó, e colocar nas vistas, e tirar das vistas, colocar na isometria, é possível. Você tem que ter uma noção de proporção, digamos assim. Tranquilo? Mas aquele onde você marcou no desenho, um ponto, uma bolinha, como se Certo. fosse. Aham. Aquele ali, como é que eu faria para achar Onde essa ele foto? está aqui na peça? Eu vou dar um número para ele aqui. Deixa eu só... Tá aqui minha caneta. Opa. Digamos que é a letra C. Aonde estaria a letra C aqui? Aqui, ó. Letra C, ó. Todas as arestas estão visíveis. Esse aqui seria o D, vamos chamar de D. O D seria esse aqui, ó. Compreende? Sim, sim. Deu para entender mais ou menos? Tranquilo ter dúvida, viu, pessoal? A gente está aqui para justamente sanar essas questões, entendeu? Não é errado, não é feio você ter dúvidas. Ao contrário, é melhor você ter dúvida agora do que na prova você ter dúvida, viu? Então, veja que aqui, ó, uma coisa interessante. Olha essa geometria, ó, uma inclinação e como se fosse um quadrado, um retângulo aqui, né, ó, nessa parte traseira. Ó, aqui o nosso retângulo, ó, né, ó. E aí uma inclinação aqui, né? Opa, esse Czinho é um triângulo. Aonde eu tenho um triângulo aqui? Não, aqui é um retângulo com um triângulo, não tem, ó, tem um triângulo aqui, ó, né? E aí a gente vai dando origem às peças, às geometrias. Tranquilo? E aí vem essa peça. Dentro do material didático lá de vocês, tem aqui, ó, projeções ortogonais. Opa, atividade de projeções. É justamente esse íconezinho aqui. E como eu não estou na apresentação, ele não vai abrir, mas eu abro aqui do lado. É um PDF 3D desta peça. Eu estou colocando os PDFs 3D, pessoal, apenas para auxiliar a interpretação do desenho, para vocês irem se familiarizando. Um detalhe muito interessante que um aluno da manhã comentou comigo em relação ao PDF, tá? Só relembrando vocês. Para você abrir um PDF 3D, você tem que estar o seu analisador, o seu programa de abertura de PDF tem que estar atualizado, tá? Pode ser o Adobe, o PDF Reader, tem vários outros. E aí, não basta você abrir ele, você tem que vir aqui em opções, confiar nele e clicar na tela, ó. Vai aparecer um reloginho, olha o reloginho, e ele vai abrir a peça. Navegador, eu abri meu Explorer, meu Chrome, meu Mozilla, e lá não abriu. O navegador não abre PDF 3D, tá? Então aqui você vai clicar e arrastar, dar zoom, e vai observar a sua peça. Características. O que é interessante a gente observar aqui? É eu analisar. Pô, tô vendo que aqui, ó, a espessura dessa aba, ela é menor do que essa espessura, essa distância é maior. Aqui eu tenho uma altura, os furos são simétricos, ó, são alongados, né, são alinhados. Aqui eu tenho um furo com rebaixo, eu vejo que desse lado eu tenho um furo maior, esse aqui tem um furo menor. E como fica ali proposta para vocês? Vocês, em casa, com calma, gerarem no papel as vistas necessárias para detalhar este componente. Ah, professor, mas qual é a vista frontal? Qual é a vista superior? Qual é a vista frontal? Você vai pensar naquela análise que a gente fez. Qual é a vista que traz o maior número de detalhes do meu componente, né? E aí eu vou escolher essa vista. Para facilitar para vocês, eu coloquei aqui, ó, um outro slide com as cotas. Mas as cotas, não necessariamente você vai usar 20 milímetros, 40 milímetros, é apenas para você ter uma noção de proporção. Outra ideia muito interessante, na verdade, dica muito interessante que eu quero passar para vocês terem uma análise em função do desenho. Olhem o tamanho do seu papel. Vocês não precisam desenhar a pecinha só aqui no canto. Usem todo o recurso do papel. Seu papel ele pode estar na posição retrato ou paisagem, como vocês acharem melhor.
Vocês são os projetistas, a decisão de vocês. Se eu for desenhar minha peça aqui em pé, a vista lateral é superior, eu posso usar nesse formato, ou posso usar neste, dependendo da geometria. Aqui, a peça ela já está expressa num posicionamento, então ela tem que ser desenhada dessa forma. Quando eu colocar ela lá, ela tem que ficar em pé. Um outro recurso que vai facilitar a vida de vocês é vocês consultarem um amigo de vocês. Que amigo? O SolidWorks. Como assim? Por meio do software, aqui ó, eu abri o software, então foi aí que eu coloquei essa imagem com as dimensões para você desenhar ela no software. Por que você desenhando ela no software? Lá no software você consegue observar as vistas que ela gera, aquela peça. E assim corrigir o seu desenho. Opa, só um minuto. É aqui. Então vamos lá. Primeiramente, eu venho aqui no meu software, né? Vou fazer a estratégia que eu, André, faria. Vou abrir aqui novo, peça, ok, né? Ele vai abrir aí um ambiente de desenho para mim, desenho de componente. Eu, particularmente, sempre venho aqui, ó, coloco na vista isométrica. Então tem aqui ó, um iconezinho de vistas. Clico no botãozinho, clico em isometria aqui, ó, isométrica. E venho aqui, clico em esboço. Eu vou ver os 3 planos, né? Pronto, pessoal. Quem quiser colocar o nome aí na chamada, pode colocar já, que aí a gente vai depois finalizando. Mas vamos ver aqui, não vai acabar agora não. Eu tenho os 3 planos aí, tá? E aí, o que você observa? Agora eu vou para a estratégia de desenho. Como assim estratégia? Eu vou olhar lá minha montagem aqui e vou pensar, eu particularmente, qual face eu vou desenhar para começar, para gerar a minha peça? Primeiramente, eu vou usar uma estratégia mista. Como que é uma estratégia mista? Aquela que adiciona e remove material. Então, eu vou fazer uma adição de volume, depois vou fazer remoções de partes, para, afinal, dar origem à minha geometria. Então, por exemplo, se eu pensar nessa face lateral aqui, ó, dela, e desenhar ela, seria uma vantagem? A meu ver, André, não. Porque veja que ela tem alturas diferentes aqui. Deixa eu abrir o PDF 3D aqui para a gente analisar. Opa, aqui. Se eu desenhar essa face aqui, ó, tem aqui a geometria dela, mas você viu que ela tem alturas diferentes? Então eu vou ter que ter um trabalho aí depois para remover esse material, teria que talvez mais trabalhoso. Daria certo? Daria. É o melhor? Não sei. Se eu escolhesse essa face aqui, ó, opa, aqui eu tenho um detalhamento bacana da peça, né? E eu consigo dar o volume nela. Pô, vou por essa geometria aqui, ó, esse garfinho aqui, né, ó, o cabo e os 2 dentinhos aqui, legal. Então eu vou lá no meu software. Outra coisa que eu analiso aqui, ó, olha a posição que minha peça está expressa. Se eu vou desenhar essa geometria estaria em qual plano aqui no meu desenho? No plano frontal, né, ó. Tá? E aí, como eu desenho ela? Primeiro eu me preocupo com geometria, depois com dimensão. Então minha peça eu sei que ela é mais ou menos assim. Peguei uma linha aqui, ó. Ela vem para cá, faz assim, assim, assim. É mais ou menos isso aqui minha peça, ó. Pô, olha ela aí, quase pronta, né? O que falta? Eu apenas colocar as dimensões e configurá-la para ter a geometria correta. E aí vem um segundo ponto que eu gostaria de lembrar vocês. Qual é o segundo ponto? Só dei um ok aqui, pessoal, para fechar a linhazinha. Lembra que eu comentei com vocês que o software é igual a um jogo? Conforme você vai jogando, você vai evoluindo. Desculpa. E você precisa, às vezes, consultar lá algumas ações, alguns códigos, né? Um diagonal X lá para você ter um ataque mais forte, você conseguir passar alguns obstáculos. Mesma coisa o software. Conforme você vai utilizando, vocês vão aprendendo recursos de máquina para tais. Como assim? Se eu vier aqui, por exemplo, ó, clicar nessa primeira aresta, segurar o Shift ou o Ctrl, tanto faz, e clicar nessa outra aresta e soltar, eu posso falar que essas minhas linhas são colineares. O que é colinear? Elas estão alinhadas.
Paralelas elas já são, não são perpendiculares, e horizontalmente elas já estão, mas elas são colineares. Opa, ela está alinhada. Porque quando eu olho o meu objeto aqui, ó, eu vejo que essa altura é a mesma. Mesma coisa aqui em cima, ó. Tá vendo? Elas são iguais. Pô, então eu vou aqui, ó, vou falar que essa minha aresta com esta, seguro Ctrl Shift e solto, elas são colineares. Legal. Beleza? Vou dar um OK. Que mais de medidas nós temos lá? Vamos lá. Opa, eu sei que, olha aqui, aqui, ó, entre elas é 20, uma é 10, outra é 10, o total é 40. Legal. Então eu posso vir aqui e falar aqui, ó, dimensão, que isso aqui, ó, não esse centro. Essa dimensão, essa aresta aqui, ó, tem 10. Essa aresta aqui também tem 10, ó. Legal. E entre elas tem 20. Beleza. Vixe, perdi meu desenho. Fique calmo, a gente vai consertar. Tem 10, 10, total é 40. Não preciso colocar o total aqui, já é uma consequência. Ó. Veja que ele fica até numa outra cor aqui, ó. Né? Já é uma consequência aqui. Beleza. Opa, mas... E aí, ficou torta a peça? Vamos corrigir aqui embaixo. Ó. Sei que essa largura aqui, ó, é 12, ó. Que aqui, ó, tem 14, ó, daqui para cá. Né? Legal. Então, dimensão, eu sei que essa aresta aqui, ó, tem 14 e que daqui para cá, ó, tem 12. Opa, e aqui deu quanto? Olha os 14. Ele não pede porque fica tendo uma cor diferente, porque já é uma consequência, né? Como daqui para cá é 40, aqui já dá uma consequência de 14. Ah, mas ela não tá toda azul ainda. Ah, falta as alturas, né? Vamos ver as alturas aqui. Opa, ó. Daqui de baixo até aqui, ó, ela tem 100. E daqui dessa aresta, ó, até o centro, 40 mais essa altura. Essa altura é quanto? Raio de 30, então tem mais 30. Legal. Pô, vou ter que fazer conta? Não. Eu vi que essa altura aqui, ó, posso pegar tanto na linha e falar que tem 100. Opa, 100. Né? Como também, ó, vou deletar ela aqui. Só para mostrar para vocês. Eu poderia pegar nessa aresta, até essa aresta, e falar que tem 100. Né? Eu vi que daqui para cá, eu tenho 40 mais 30. Putz, quanto é 40 mais 30? Não sei. Eu faço 40 mais 30 aqui, ó. Dou um Enter. Ele faz lá os nossos 70. E vi também que essa alturazinha, ó, daqui para cá, ó, ela é 12. Olha aí a nossa peça aí desenhada, mas por que ela não está escura? Por quê? Falta eu referenciar ela em função do centro aqui do zero máquina, né? Se eu falar, por exemplo, ó, que deste ponto até essa aresta vai ser os 12 dividido por 2, para ela ficar bem no meio ali, ó. Tá vendo que todas as arestas verticais já estão escuras? Ó, dá um zoom aqui pra gente ver, ó. Falta o quê? As horizontais. Vou falar aqui daqui para cá. Eu tenho no meio da peça. Como eu sei o meio da minha peça? Opa, o meio da minha peça vai ser 100 mais esse 70, né? Dividido por 2. Errei alguma conta aí. 85, não. 170 dividido por 2. 85, porque ela não ficou no meio. O que eu fiz de errado aqui? Agora eu mesmo me embaralhei aqui. Porque eu levei em consideração essa aresta, né? Ó. Teria que ser a aresta lá de cima. Teria que ser essa daqui para cá, ó. 170 dividido por 2. Pronto, agora ele está no meio aí. Legal. Se você olhar, todas as arestas estão escuras aí na minha peça, né? Ó. Se eu observar, girar ela aqui. Eu vou colocar na isometria só para vocês observarem. Venho aqui no meu desenho. Espessura dela, ó. Opa, 60, ó. Raio de 30. O diâmetro aqui 60, né? Ó. 60 aqui embaixo. Recursos, ressalto estrudado. Pessoal, outra estratégia de desenho. Eu poderia pegar e colocar 60 aqui, né? E ele ia crescer aqui. Veja que meu origem em máquina estaria aqui, no canto. Vou fazer alguns recursos aqui no centro, e por analogia eu vejo que esses furos estão no centro, que ele está alinhado com esse aqui está no centro, né? Não tem a medida, mas eu vou adotar que está no centro. Eu vou colocar aqui plano médio. Ele vai colocar os 60, 30 para cada lado aqui, ele vai dividir os 60. Vou dar OK.
Veja que a gente já tem uma parte da geometria da nossa peça. E aí agora vamos começar a remover material. Como assim? Vamos tirar as geometrias que vão dar origem à nossa peça, né? Por exemplo, aqui em cima, está vendo que ela é uma curvatura? Se é uma curvatura, o que eu poderia usar? Um fillet, né? Vocês lembram do fillet? Olha aqui o fillet, clico nele. De quanto é meu raio? Meu raio é de 30, que lá no desenho tem. Quais são as arestas que eu vou usar? É um fillet tamanho, aqui já é um variável, aqui seria de face e aqui é de plano, né? Seria baulado. Então, quais são as faces constantes que eu vou usar? Essa aqui. Quando eu clicar, ó, ele já fez. Pessoal, o fillet é aresta. Se eu clicar no plano, opa, ó, cliquei na aresta errada, hein? Cliquei lá de trás. E agora? Só vim aqui, botão direito em cima dela e excluir. Se eu colocar limpar seção, ele apaga tudo, tá? Mas eu posso excluir só a errada. Então é essa. Se eu clicar no plano, o plano ele não aceita aqui nesse caso. Vou excluir ele. Seria esta e esta, né? Ó. Olha aí. Vou dar um OK. Olha aí nossa geometria circular feita já, né? Se eu olhar no meu desenho aqui, o que eu vejo aqui embaixo? Que geometria é essa? É um triângulo, né? Ou seja, um chanfro. Como que eu faria um chanfro? Chanfro é a mesma característica do fillet, só que tem um chanfro aqui, ó. Opa, legal. O chanfro ele pode ser medida ângulo, medida, prismático, né? Por vértice, por ângulo ou por comprimento de hipotenusa. No nosso caso é medida, porque eu sei aqui, ó, se eu observar ele tem 12 de altura e 12 de comprimento. Legal. Então ele já pergunta se é simétrico ou assimétrico, né? Eu já coloquei medida, tá aqui a minha medida vai ser 12. Vou clicar aqui na minha aresta, aqui embaixo, ó. Nessa aresta e nessa aresta. Se fosse assimétrico, é medidas diferentes. Assimétrico, eu mudo aqui o comprimento, ó. Vou diminuir aqui, ó, esse comprimento, ó. Vamos colocar 2 aqui. Olha lá como ele vai ficar. As arestas, né, ó, invertidas. No nosso caso ele é simétrico, total de 12, como está ali. Dá o OK. Olha lá, ele fez a simetria. Legal. Preciso fazer o furo aqui em cima agora, né, ó. O furo. Esse furo tem um diâmetro de 25. Ele está a 40 aqui do centro, ou seja, desse vértice, ou seja, ele está no centro aqui desse furo concêntrico, né? No meio, legal. Peguei as informações. Clico no meu plano, clico em esboço, vou deixá-lo de frente para a gente aqui. Olha que legal, lembra quando eu fiz a extrusão no plano médio? Olha onde minha origem ficou aqui no centro, né? Ó. Então vou fazer primeiro a minha geometria, depois eu coloco as referências. Então eu sei que ele tem um diâmetro de 25, legal. Olha só que eu vou usar, não vou usar dimensão, vou falar que deste ponto para este aqui, ó, do centro, eles são verticalmente alinhados. Olha outra referência bacana, eu vou falar que este círculo e este aqui, ó, segurando o Ctrl, eles são concêntricos, ou seja, estão no mesmo centro. Veja que ela ficou aresta escura. Ah, mas se eu não usasse essa referência, não tivesse o centro aqui, tudo bem, nem concêntrico, tudo bem. Eu poderia falar que a dimensão dele daqui para cá, deste ponto para este, era 40, e deste centro aqui até a lateral seria metade de 60, né? 60 dividido por 2. Daria os 30 do mesmo jeito. Tá aqui na nossa superfície, esse furo ele é um corte passante. Olha lá, ó, até o outro lado. Ok. Fizemos a mesma geometria. Aqui eu tenho um furo diferente. Como assim um furo diferente? Vamos analisar ele aqui, ó. Tá vendo que é um furo com rebaixo? O que é um furo com rebaixo? Eu tenho um furo maior com uma profundidade e um segundo furo passante. Como eu sei disso? Tá aqui a representação dele, ó. Então eu tenho um furo de diâmetro 20, passante total. O meu furozinho de 20 passa. E eu tenho um rebaixo de diâmetro 35 com uma profundidade de 6 milímetros. Isso aqui é linguagem técnica de desenho, né? Então, ó, um rebaixo, diâmetro 35, profundidade 6. Poderia fazer como este furo? Diversas formas. Clicar aqui, esboço. Desenhar minha geometria aqui, ó.
Vou deixar ele de frente para a gente aqui. Vou falar que a dimensão dele daqui para cá é os 30. Ó, já está certinho aí. O diâmetro dele é 35, né? Qual é essa altura aqui? Eu não cheguei a observar. 25, eu acho, né? Tá aqui, ó, até o centro, ó. 25. Deste centro até aqui embaixo, ó. Opa. 25. Tá aí ele. Recursos. Corte. Passante. Não. Profundidade. Cego. Com comprimento de 6. Dou um ok. Ó, ele fez o primeiro ali. Aí é só fazer o segundo aqui. Ou posso fazer de uma outra forma mais improvável possível. Como assim, mais improvável? Ou excluir ele aqui só para a gente observar. Eu excluí aqui também o esboço. Quando eu coloquei meu geometria aqui no centro, eu deixei os planos no centro, né? Olha o meu plano frontal, meu plano superior, meu plano direito. Ele está no centro da peça, né? Vou pegar meu plano frontal, vou entrar no esboço dele. Vou deixar ele de frente para a gente. Estou só mostrando as possibilidades, pessoal. Vou dar um zoom aqui na minha região. Vou pegar uma linha. Sei que essa minha linha ela vai começar aqui nessa aresta, vem até aqui, desce, vem para cá nessa. Desce mais um pouco, vem até o outro lado e sobe. O que é isso que a gente desenhou? É como se fosse o perfil do furo ali, ó. Como assim o perfil do furo? Deixa eu deixar ele de frente aqui para a gente de novo. Se eu observar, essa minha linha aqui, ela pegou uma coincidência aqui, ó. Vou deletar ela, não quero. Dimensão. Eu sei que esse meu furo aqui, ó, esse externo tem um diâmetro de 35. Só que aqui eu estou trabalhando só metade dele, então vai ser 35 dividido por 2. Eu sei que o centro dele até aqui embaixo ó, tem 25. Opa, vou colocar os 25 aqui, né? Sei que esse meu furo aqui tem um diâmetro de 20, ou seja, o raio dele é 10. Legal. E que essa profundidade aqui desse meu furo é de 6 milímetros. Tá aí, enter. Pô, o que é isso, professor? Nada, eu vou, em vez de cortar, eu vou fazer um ressalto, um corte por revolução. Clico nele, já tem minha aresta. Qual a minha linha de centro? Seria essa aqui, ó, por exemplo. Cliquei nela, já fez a minha geometria ali. Quando eu der o ok, ele já fez o meu furo com rebaixo. É uma outra forma de desenhar, que eu quero mostrar para vocês. Não existe uma única forma de desenho. Legal? Beleza. Para que fizemos tudo isso? Para nosso amigo dar a resposta à nossa questão anterior. Como assim? Aí eu venho aqui em vistas, ó, né, ó, vistas, orientações vistas. Quando eu posso primeiramente aqui, estilo de exibição, eu posso deixar somente as arestas ocultas aparecendo, aparecer todas as arestas, ó. Opa, aqui, né? E aí eu venho aqui na minha vista, ó, e coloco aqui vista, digamos que essa foi a minha frontal. Está aqui a vista frontal que eu preciso desenhar do meu componente lá no meu papel. Tá? E aí aqui eu vou checar quais são as arestas visíveis, quais são as arestas ocultas, né? Como eu represento o chanfro, aqui ó, o rebaixo. Né? Ó, aqui é a minha peça na isometria. Vou deixar ela aqui maciça e vou colocar na vista aqui dessa face aqui. Ó, e vou vir aqui e colocar arestas visíveis. Opa, desse lado eu vejo aqui todo mundo maciço. Aqui é pontilhado, viu, pessoal? Ó, se der um zoom, vocês vão ver que é pontilhado aqui, ó. Tá? Mas se em vez dessa vista eu tivesse pego, ó, essa oposta aqui, ó. Ah, é a mesma coisa. Cuidado, não é. Veja que aqui o diâmetro menor é visível e esse aqui ele é oculto, que ele está do outro lado. Vou colocar o material aqui, ó, para vocês verem. Ó. Ele não está desse lado, ó, está do outro. E assim eu consigo ver todas as vistas da minha peça. Eu vim aqui, eu vou pegar a vista de cima aqui, ó. Vou deixar aqui o pontilhado. E olha aí como que eu represento as minhas arestas em função das minhas vistas. Ok? Pessoal, lembre-se, o software é só uma dúvida. Pode falar. Nesse segundo modo que o senhor fez aí, pegando pelo perfilzinho lateral, o senhor pegou o diâmetro 35 e dividiu por 2. Esse aqui, né? Sim. O furo que é de profundidade. Isso. Por que o senhor colocou dividido por 2, o 35? Porque de 35 não é o diâmetro. Isso. Ó, é o diâmetro dele, ó. E aqui eu estou desenhando tudo por raio. Que eu estou desenhando só metade, ó. Ah, tá ok.
Aí, tanto que aqui, ó, não coloquei 20, eu coloquei 10. Entendeu? Porque ele vai girar nesse centro aqui, ó. E aí depois vai ficar 35, ó. Quando eu revolucionar aqui, eu vou sair, ó, que ele vai revolucionar, ó. Se eu vier aqui, tô com dúvida, ó, avaliar, treinazinho aqui, ó, medida. Clico nele aqui, ó, diâmetro 35, ó. Aí Volta só naquela linha de construçãozinha lá, por favor, professor. Vamos lá. A linha que o senhor construiu. Esse aqui, ó, o esboço aqui, ó, vem aqui na minha recorte, aqui no cantinho, a setinha, ó, botão direito, esboço, ó. Tá aqui ele. Essa última linha de base é que é o centro dos furos, Esse né? aqui, ó, é onde eu fechei ela. Entendeu? Entendi. Eu girei aqui nesse ponto. Estratégia de desenho, a gente fala, entendeu? Por exemplo, se eu for desenhar um peão, aquele peão de jogar de criança, ele é simétrico. Se eu desenhar metade dele e revolucionar no eixo dele, eu faço ele, entendeu? Uma polia, por exemplo. Sim. Entendeu? São estratégias. É aquela velha história que a gente está falando. São vários recursos que o software tem que a gente aprende usando. Desenhando, exercitando, pesquisando. Se você estivesse jogando um jogo e não passava de fase, você ia lá no YouTube, como passar da fase tal do jogo tal. E olhava lá como o cara fazia. Se você quiser fazer um furo por revolução, o que eu recomendo vocês? Coloquem no YouTube, por exemplo, o nome do comando. Ressalto base varrido SolidWorks. Vai aparecer centenas de exemplos de aplicação lá desse recurso. Como utilizá-lo? Ah, como que eu faço aqui um ressalto por revolução? Coloco esse nomezinho lá, ressalto barra base revolucionado. E aí ele me aparece diversas ações lá, mostrando como fazer isso. Tranquilo? Pessoal, deu para entender até o momento? Tranquilo? O que fica de lição para vocês? Reforço do aprendizado, não é nota. Então nós colocamos lá na nossa apresentação. Tem o PDF 3D lá para vocês do material didático do Fórum Online. Então você olha lá, você vê aqui, ó, o PDF 3D, as projeções, 2 videozinhos aí de colegas para auxiliar as vistas. Temos aqui a cota. E eu coloquei aqui por último, porque foi legal, as vistas geradas lá no software. Mas eu quero que vocês façam no software para gerar a vista. Ao mesmo tempo você exercita o trabalho no software. Ok? Sobre a nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Algum questionamento? Não. Legal. Pessoal, não esqueçam de colocar o nome lá na listinha de frequência. No mais, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição nos nossos meios de comunicação. Tem a ferramenta WhatsApp, né? Grupo do WhatsApp, ou o torpedo do Unifor Online. Ok? No mais, boa noite. Até quarta-feira, né? Nos encontramos de novo. Professor. Valeu, Oi, professor. Professor, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, professor. Alguém quer falar? Pois não? Professor, sobre